Muito bem, pessoal. Só para me apresentar, meu nome é Everton, eu sou a Client Technical Leader para desenvolvedores de software da IBM, tá? Então eu atendo aqui o sul do Brasil e a minha função é conversar com os desenvolvedores de software, apresentando as nossas tecnologias, as plataformas e ajudando os desenvolvedores a utilizarem a nossa plataforma nas aplicações, tá? Normalmente eu passaria aqui alguns slides, mas eu acho que não vale a pena, porque a gente quer focar mais na plataforma. Eu só vou pôr aqui um dos motivos que a gente está divulgando essa plataforma, que é justamente para mostrar as interações e como as profissões e as empresas estão mudando por causa das novas tecnologias, né? Então, as novas tecnologias elas estão tornando muito rápidas as mudanças que estão acontecendo no nosso mercado de trabalho e também nas ofertas que as empresas estão oferecendo. E a IBM acredita que nós estamos vivendo um momento onde isso vai se acelerar muito rapidamente. Tá? Então, algumas tecnologias como a IoT, a internet, né, que é o Internet das Coisas, a inteligência artificial, junto com o Watson, aí, que a gente usa o Watson, com blockchain, né, com computação quântica. Então, nós temos uma série de novas tecnologias que estão chegando, que elas vão realmente transformar o jeito que a gente trabalha e o jeito que as pessoas encaram as profissões, né? Nesse slide aqui, vocês devem estar careca de saber já que algumas empresas que eram líderes tradicionais nas suas áreas, elas perderam espaço por entrantes, né? Por novos entrantes. Aqui está como Uber, Airbnb, WhatsApp, né? Só para ter uma brincadeira aqui, a Hertz, o valor de mercado é de 7 bilhões. Sendo que a Uber vale 70 bilhões. E a Uber é uma empresa que tem menos de 10 anos, né? Então, é uma disruptura gigantesca. E essa disruptura só é possível através de tecnologias. Né? E uma das tecnologias que propiciou essas mudanças e tal é a cloud. Né? Então, tem aqui 3 pilares que a IBM entende que são as propulsoras das mudanças na sociedade. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho mais alto. Ó, primeiro é o dado, né? O dado para a IBM, a informação, né? O dado bruto, ele é o novo petróleo. Né? Assim como o petróleo a gente precisa ir lá explorar ele, extrair ele do fundo da terra para depois transformar ele em novos produtos, assim é com o dado. Você pega o dado e transforma ele em novas informações, em novos produtos que geram valor. E a vantagem que a gente tem com o dado é que o dado não é finito, né? Então o dado, você cruzando ele com outro dado, você cria uma nova informação. E essas informações trazem insights para a gente poder tomar decisão melhor. Né? Uma outra coisa que toca bastante a gente na IBM é a cloud. A tecnologia da cloud ela vem propiciar essa transformação do modelo de negócios. Para a IBM isso não é simplesmente pegar e transformar um ativo lá que estava, né, um centro de custo lá de capital que você tem, você transformar em operação, né, no OPEX, né, um CAPEX transformado em OPEX. Para nós o cloud é a possibilidade de criação de novos negócios. Vocês viram ali atrás, Uber, né, WhatsApp, Airbnb, Netflix, nenhuma dessas empresas que são líderes hoje no mercado, elas não existiriam se não tivesse cloud. Então, cloud viabilizou uma nova forma de se fazer negócio. Se eles tivessem que comprar toda a infraestrutura e trazer dentro de casa, eles não conseguiriam ter o volume de performance que eles têm hoje, né? Eles não conseguiriam ter essa escalabilidade que eles têm com a velocidade necessária para os novos negócios, tá? Então, isso aí é bastante interessante. E um outro ponto que é bastante importante é como que o cliente está encarando isso. Hoje a gente tem mais smartphones aí sendo utilizados do que desktop no mercado, né? Então as pessoas estão usando o celular para tudo. Então o celular é a porta de entrada para os novos negócios, né? O celular está na mão das pessoas. Isso traz um poder muito grande para as pessoas, porque eles podem impactar diretamente nos negócios, né? Então é uma forma bastante interessante de a gente encarar isso, e também tem uma preocupação com a segurança, né? Nós temos que ter uma preocupação bastante grande aí com a segurança, porque essa vulnerabilidade que o usuário tem na ponta, né? Que ele está lá conectado em nossos negócios, e a gente tem que garantir que os dados e as informações para eles estejam seguras.
assim como a gente já tem lei para segurança da informação, que é o GDP, né? Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, sim, tudo certinho. Opa, beleza. Tem um cachorrinho aí, tá legal? Então tá, pessoal. Tem a cachorrinha aí, o vizinho aí. Então tá. Então, assim, uma das coisas que a gente percebe aí é que se eu tenho essas informações aí, né, vagando pelo mundo, então essa informação para mim pode ser valiosa. Aqui esse número, 2,5 bi, esse é um valor de 2,5 bilhões de gigabytes que são trafegados todos os dias na internet. Então, se eu falei que dado é dinheiro, né, dado é novo petróleo, a gente tem aí uma capacidade gigantesca de buscar informação. Só que, normalmente, essa informação ela é de uma forma não estruturada. 80% dela é não estruturado. 20% é estruturado. O que é estruturado? Os dados estruturados são aqueles dados que estão dentro do banco de dados, né, dentro do nosso RP, dentro dos nossos softwares que a gente trabalha na empresa. 80% é não estruturado, que é o quê? Imagem, vídeo, são dados de sensores, as informações que tem em redes sociais, as informações que tem nos e-mails, em arquivos PDF, né, em vídeos, imagens. Então, são muitas informações que hoje, da forma tradicional, a gente tem uma dificuldade muito grande de acessar essa informação. Então, aí é que entra o poder do cognitivo, que é buscar essas informações, né? Então, aqui, os sistemas cognitivos, eles têm a capacidade de aprender, né? Na era do Big Data, aqui, né, a importância que tem os sistemas cognitivos. Eles aprendem a linguagem nossa. Aí que tem um diferencial gigante, que é você ter um sistema de computação que, em vez de nós aprendermos a linguagem dele, né, como a gente faz hoje, a gente tem que aprender o Java, aprender lá antigamente COBOL, aprender essas linguagens, Pascal, para ensinar o computador a fazer o que a gente quer. Agora é o contrário, ele aprende a linguagem humana, ele entende o que a gente quer dentro de um contexto, ele faz alguns raciocínios, gera algumas inferências e começa a fazer interações com o humano, né? Então imagina se eu conseguir extrair daqueles 80% de dados não estruturados, eu conseguir trazer essas informações para cruzar com as informações que eu já tenho estruturadas dentro de casa. Se eu conseguir só 20% a mais dessas informações ali, eu já dobro a minha capacidade de tomada de decisão com mais acuracidade. Então, isso que é uma importância de nós podermos ter esses sistemas cognitivos trabalhando do nosso lado, tá? Aqui tem só alguns exemplos do Watson. O Watson, ano passado, já tocou mais de 1 bilhão de pessoas aí com as APIs do Watson, tá? E nós temos alguns exemplos aí de Watson sendo utilizado. Vocês recentemente, quem aí viu as propagandas da Bia do Bradesco? Alguém já viu? Não? Sim? Alguns não habilitaram o microfone, pode ser por isso que eles não estão interagindo, tá? Tá. Não, tranquilo. Pelo que eu vi aqui. Tá bom. Mas assim, o BIA é feito com as APIs do Watson, tá? O Banco do Brasil também liberou recentemente consultas pelo Facebook, depois eu vou mostrar para vocês, para poder acessar a conta do Banco do Brasil pelo Facebook, usando o Watson. Nós temos casos aqui na nossa região de IoT, feito com arroz urbano, usando internet das coisas e o Watson para gerar monitoramento de silos. Quem fez esse produto aí foi a Senior Systems, que alguns devem conhecer. Na área de saúde, nós temos aí o Hospital de Câncer lá de Porto Alegre utilizando o Watson Oncology para ajudar no diagnóstico de câncer, tá? Então, o Hospital Mãe de Deus lá em Porto Alegre e no Fleury para auxiliar nos diagnósticos com maior precisão usando o Genomics, tá? Que é uma outra ferramenta da IBM para a saúde, tá? Então, pessoal, para ficar mais legal, eu vou direto para a plataforma agora para mostrar algumas capacidades do que vocês vão poder utilizar. A plataforma vai ser, eu não sei se já foi enviado o voucher, Marcelo, mas vai ser enviado um voucher para as pessoas que quiserem utilizar a plataforma, vai estar disponível para serem usadas durante o evento, até antes, no caso, né? Ainda a gente não recebeu, mas a gente vai trabalhar. Semana que vem a gente já vai correr atrás disso. Não, beleza. Sem voucher dá para entrar também, tá? O voucher, na verdade, só dá uma expandida nos recursos, tá? Mas, assim, para fazer o hackathon,
só se logando lá na ferramenta, depois eu vou mostrar como, não tem necessidade de fazer o uso do voucher, tá? O voucher é só para expandir mais alguns meses para vocês a capacidade de utilização dele, tá? Deixa eu só baixar aqui, que agora eu vou trazer para cá. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu transferir aqui. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver lá. Vocês estão vendo a tela uma tela diferente aí do console do Bluemix? Tá carregando Tá ainda. carregando ainda. Ela demora um pouquinho, né? Carregou? Ainda não. Não? Eita, Não. comenta assim. Tá lento, né? Eu acho que... Não sei se tu tá compartilhando a tela. Talvez seja a tela. Espera um pouquinho. Deixa eu primeiro desligar uma VPN que eu tenho aqui. Ok. Talvez ela esteja... Apareceu outra coisa aí? É o PowerPoint agora. E agora? Agora carregou. Tá. Beleza. Tá bom. Beleza, pessoal. Esse aqui, pessoal, é o painel da IBM Cloud, tá? Para se logar nela, você tem que digitar aqui, ó, Bluemix. Depois eu mando o link para vocês. É bluemix.net, tá? Aí ele vai pedir para vocês fazerem uma inscriçãozinha, passar um e-mail lá, algumas informações, e aí vocês vão ter essa página aqui quando entrar, que é a console da plataforma, tá? Então eu vou dar um pequeno overview na plataforma para mostrar o que a gente tem aqui. A plataforma da IBM Cloud ela é dividida em duas partes, tá? Nós temos uma parte que é infraestrutura as a service, onde eu tenho a possibilidade de criar máquinas virtuais, colocar containers, colocar máquinas físicas para ser alugada como se fosse uma máquina virtual. Então é a parte de infraestrutura as a service, tá? Na parte de PaaS, que é plataforma as a service, aí nós temos os dois projetos são projetos baseados em Open, tá? Então, no caso da infraestrutura as a service, a gente fala aqui do OpenStack, tá? E no caso do PaaS, da plataforma as a service, é Cloud Foundry, tá? Então, assim, por exemplo, eu quero desenvolver numa linguagem de programação X aí. Quais as linguagens que eu tenho suporte dentro da nossa plataforma aqui? Eu tenho algumas runtimes que eu posso executar. Por exemplo, Java, Node.js, Swift, Python, Ruby, .NET, PHP e Go. E posso também abrir uma instanciazinha de um Tomcat aqui. Esse ponto .xsp aqui é um produto para trabalhar com a IBM aqui, tá? A gente tem o nosso page aqui, que é o Notes, então a gente gera produtos com XSP. Então, essas são as linguagens que eu tenho por default. Mas como ele é um projeto aberto e é Cloud Foundry, então o que acontece? Imagina que eu preciso fazer uma instância com uma runtime diferente. Eu quero utilizar, por exemplo, um projeto que vai usar Lua, né, a linguagem de programação Lua. Então eu vou lá no Cloud Foundry, pego a build pack, né, faço essa build pack para carregar aqui e abrir uma instância dentro daqui da nossa IBM Cloud. Então eu vou conseguir criar essa instância e ter a mesma experiência que eu tenho com essas outras linguagens. O problema diferente aqui é que nessas linguagens aqui a IBM dá suporte. Naquela da comunidade a IBM não dá suporte. Daí quem dá suporte é a comunidade, tá? Vamos para o catálogo, que aqui que é interessante, tá? Então o que eu tenho aqui dentro de possibilidades dentro da ferramenta aqui da IBM Cloud? Então eu tenho vários serviços aqui que estão disponíveis para utilizar. Eu vou começar
com alguns aqui, por exemplo, banco de dados, tá? Que tipo de projeto que eu preciso de banco de dados que eu posso ter? Então, eu tenho alguns serviços que me podem ser fornecidos para banco de dados. Por exemplo, eu quero montar uma rede blockchain, eu tenho aqui dentro. Ah, eu preciso de um banco de dados NoSQL, tenho Cloudant, tá? Ah, eu preciso do Elasticsearch, né? Eu tenho aqui o Janus Graph para fazer aqueles gráficos, né, que são de aqueles bancos otimizados com gráficos, né, que você tem interligações entre os pontos, tal. Ah, quero MySQL, quero MongoDB, quero PostgreSQL. Então, Redis, eu tenho uma série de bancos de dados aqui, Informix, DB2. Então, eu tenho desde o banco relacional, tenho o banco Time Series, que é o Informix, tenho o banco NoSQL, tenho o banco para Data Warehouse, que é o DB2 para o Warehouse. Então, assim, eu tenho aqui a possibilidade de criar o meu stack de tecnologia com a melhor tecnologia para resolver aquele problema que eu tenho. Então, eu vou decidir, esse problema aqui eu resolvo melhor com o banco de dados relacional. Ah, então eu uso um DB2. Ah, ou um MySQL, ou um PostgreSQL. Ah, aqui eu preciso do banco de dados NoSQL, então eu uso Cloudant, ou MongoDB. Então aqui você tem uma série de possibilidades para utilizar usando o banco de dados, tá? Na parte de Analytics, pessoal, o que eu tenho de Analytics aqui? Então toda a parte para fazer Big Data e tal, aqui eu tenho o Hadoop, eu tenho o Spark, eu tenho aqui a parte de Decision Optimization, isso aqui é muito legal. Depois até vou mostrar um exemplo para vocês, que é um sistema para fazer o uso do Ciplex. Ciplex é um sistema da IBM que ele faz predições, né, e prescrições. Então, ele faz uma análise de otimização de recursos. Por exemplo, eu preciso colocar, eu tenho um portfólio de investimento. Qual que é o melhor alocação que eu posso, sendo que eu não tenho dinheiro para isso, o meu tempo é curto. Então, ele vai fazer uma análise e te dar a melhor decisão para você tomar, tá? Com modelos matemáticos, né? Eu tenho bases analíticas geoespacial, eu tenho Cognos, se alguém precisa usar um BI na aplicação, eu tenho como renderizar dentro do Cognos Embedded aqui, tá? Streaming Analytics também é bem interessante, é uma coisa que você usa para fazer análise em tempo real, enquanto você está consumindo dados, ele já está fazendo analytics desse dado, tá? E se vocês quiserem fazer alguma coisa com a previsão de tempo, a IBM comprou há 3 anos atrás, ela comprou a Weather Company. Então nós temos aqui também como você fazer previsão de tempo dentro da plataforma, tá? Tem as APIs liberadas para vocês fazerem a utilização também, tá? Na parte de desenvolvimento, ferramentas aqui, nós temos várias APIs aqui disponíveis. Por exemplo, Autoscaling. Eu quero que a minha instância ela automaticamente crie mais 5 instâncias quando ela chegar num determinado número de consumo de CPU, né? Ou consumo de memória. Então você consegue fazer o autoscaling e né, aumentar ou diminuir a quantidade de instâncias automaticamente. Notificações de alerta, monitoramento da aplicação, a parte de continuous delivery, toda a parte de DevOps, gerenciamento do DevOps, você também consegue fazer com ferramentas que tem aqui dentro, tá bom? Integração. Hoje o mundo é feito de APIs, né, pessoal? Então eu preciso hoje aprender a gerenciar as APIs. Para isso nós temos o API Connect, que é um cara que ele cuida do ciclo de vida das APIs, tá? Então você consegue implementar e criar essas APIs aí tranquilamente, tá? Lift. O Lift serve para você pegar e trazer dados da tua casa para dentro da nuvem, de uma forma bastante rápida, usando aí um protocolo chamado Aspera, que é um protocolo extremamente rápido para transferência de arquivos, tá? Sistema de mensageria corporativa, aqui o MQ. Então, temos uma série de coisas aí disponível para serem utilizados. Internet das coisas. Eu tenho aqui na minha plataforma um foundation de internet das coisas, ou seja, eu preciso conectar um device que é um IoT para nuvem. Então toda a parte de back-end da nuvem está pronta aqui para vocês fazerem. Você sobe uma instância e vocês já conseguem ter isso daí bem desenvolvido, já pronto para vocês utilizarem. Depois eu vou mostrar como que dá para usar isso também, tá? Segurança de identidade, então tem uma série de aplicativos aqui e de APIs que nos garantem segurança, tá? Quero fazer autenticação de 2 fases. Então tem bastante coisa aí para a gente poder utilizar aqui dentro das aplicativos, tá? E também tenho para web
E para móvel, eu tenho uma série de funcionalidades aqui. Push Notification para móvel, né, para a parte de mobile. Todo o Foundation para mobile eu tenho aqui dentro também. Então tem uma coisa bastante interessante aqui para a gente fazer com móvel. Tá? E para web também tem aqui uma série de APIs. Spark, tem a parte de Information Server. Tá? Isso aqui é bem legal, depois, pessoal, vocês podem olhar também, que é o Voice Agent. Aqui você permite com que o Watson entre numa central telefônica e converse através de um telefone. Você pode ligar para um 0800 e quem vai atender vai ser o Watson, não vai ser a URA. O próprio Watson pode fazer o atendimento através do Voice Agent aqui, tá? O Agent com o Watson aqui. É bem legal isso aqui também, tá? E aí, para finalizar as APIs aqui, eu vou passar agora a conversar um pouquinho sobre as APIs aqui de inteligência artificial, que é o foco aí principal para a gente poder extrair bastante recursos e fazer uma aplicação que realmente tenha vantagens aí para a gente, tá? Estão me ouvindo até aqui, pessoal? Tá tudo legal? Tudo certinho, tá? Não é escuta aqui. Opa, tá bom então. Tô meio rápido, mas é assim mesmo. Falo rápido. O que está em beta aqui eu não vou comentar ainda porque não está em uso, não está liberado para ser usado em produção, tá? Mas então o que tem aqui de API do Watson que são interessantes? Eu acho que a primeira API que o pessoal mais pergunta e quer saber como funciona é o assistente do Watson, certo? O Watson Assistant, que é o Conversation. Vocês já viram o Conversation funcionando? Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui, rapidinho. A gente está usando o Watson Conversation aqui. Ah, estão usando agora? Opa, isso é legal. Vocês fizeram, hein, Marcelo, vocês fizeram um contrato de ESA já ou não? O Eduardo é que está cuidando disso, mas a gente já está desenvolvendo algo aqui, já tem alguns workspaces já que a gente já está desenvolvendo com as outras contas, mas vai dar certo sim. Essa semana a Cris vai resolver essa questão aí para a gente. Não, legal. Bacana. Ô, pessoal, vocês estão vendo meu celular aqui? Sim, perfeito. Tá, olha aqui, ó. Boa noite. Então, boa noite. Eu não cliquei no cara certo e não funciona. Oi, Everton. Eu sou a assistente virtual da Intuitiva. Em que posso lhe ajudar? Quais são os serviços da Intuitiva? Alguns dos serviços que disponibilizamos: áudio, videoconferência, colaboração, comunicação em nuvem. Tchau. Obrigado ao pessoal da BI do Brasil por este momento. E para finalizar, gostaria de deixar uma frase do professor Romeu Buzarello da LSPM. Se você quiser salvar um mês, feche um contrato. Se quiser salvar um ano, corte custos. Se quiser salvar uma década, invista em inovação. Então aqui fez uma brincadeirinha rapidinho, pessoal, para usar o Conversation, tá? Então como que faz aí o Conversation? Vamos pegar aqui, dentro do Watson, eu tenho um serviço lá, que é, deixa eu pegar aqui, onde está o catálogo, aqui o catálogo. Que é esse cara aqui. Então se você instanciar esse serviço aqui, de Watson, você tem como fazer uma conversação. Tá? Então eu vou pegar o meu cara que já está instanciado. Está aqui, ó, Conversation Test, instância de Watson Assistant. Eu vou na ferramenta. E aqui eu tenho meus workspaces. Ele vai me ensinar daí como fazer aqui. Ele tem os passo a passo.
mas eu criei um workspace onde que eu fiz todo aquele diálogo. Então, basicamente, são 3 itens que eu preciso ter para fazer uma conversação. O primeiro é criar as minhas intenções. É onde eu identifico para o Watson, que eu falo, ensino ele a ele entender qual é a minha intenção. Então, por exemplo, na saudação, né? Eu coloco algumas frases para ele entender. Ó, boa noite, boa tarde, bom dia, oi, olá. Aí, depois, por inferência, ele vai saber, se eu falar alguma coisa diferente disso, ele também vai poder chegar lá, tá? Serviços, por exemplo. Eu pedi ali quais são os serviços, né? Ó, quais são os serviços? Quais são os serviços da empresa? Que serviços a empresa disponibiliza? Que serviços estão disponíveis? Que serviços tem a empresa? Então, eu falo algumas frases que aí depois o Watson vai entender e vai classificar isso dali. E depois, se eu quiser, eu posso colocar entidades que me ajudam a melhorar a interpretação do Watson. Por exemplo, se eu quisesse enviar um boleto para algum lugar, eu posso enviar ele por e-mail, posso enviar ele por SMS ou por DDA, né, que é débito direto. Então, eu posso criar entidades para me ajudar a tomada de decisão depois. E aqui os diálogos onde eu monto a estrutura da conversação. Por exemplo, na saudação, eu venho aqui e falo, se for saudação, eu passo uma validação para ele lá. Ó, sou assistente virtual da Intuitiva, em que eu posso lhe ajudar? Serviços. Né? Se ele identificou que é um serviço, tá? Por aqui, vai lá e responde. Agora ele tem vantagem que ele pode trazer informações como imagens, pode trazer outros tipos de informações também, tá? Por exemplo, aqui um testezinho, né? Ali eu fiz pelo celular, que tinha text to speech e speech to text. Aqui é só texto, né? Só escrito. Né? Ó. Ó, ele não entendeu aqui, lembra? Ó, eu fiz by porque é em inglês, né? Mas eu posso ensinar ele, ó. Eu venho aqui e digo que by é uma saudação. Uma saudação não. Tem tchau aqui. Ué. Eu acho que é saída, né? Pelo menos que eu vi ali, não sei se estou errado. Não, tá certo. É que eu tô apanhando aqui. Cacete. É que eu tô com um MacBook aqui, cara. Depois de 40 anos usando Windows, pensa não. Então aqui, olha, ele já começou a treinar novamente. Então depois ele vai entender que by é saída também, tá? Então, basicamente a conversação, toda aquela conversação que a gente fez ali é usado essa API aqui, tá? Então é bem interessante aí para você poder criar chatbots aí utilizando. E esse tipo de chatbot aqui você pode integrar com o Facebook, por exemplo, tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Deixa eu ver se está funcionando. Tratamento. Ó, boa noite. Lenta a internet, caramba.
Então ele vai conversando com você. E aqui é pelo Facebook. Quem está lá por trás dele é o Watson, tá? Então eu vou pegar aqui, eu vou conversando com ele, ele vai me guiando e eu consigo fazer isso. Daí para ele me identificar e mandar, ele vai pedir se eu quero para eu ir para um ambiente seguro, onde eu vou informar a minha conta, agência e tal, e ele vai mandar um SMS para o meu celular para eu fazer a identificação. Tá? Então ali ele abriu uma outra janelinha ali e aí eu vou conseguir avançar. Tá? Então assim, ó, ele abre uma... Aqui eu estou com o meu pop-up ali fora. Mas tudo bem, aqui você vai conversando, né? E a ideia é que você pode ter a tua conversação através do... Agora com as APIs do WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Telegram. Então você consegue fazer essas interações e usando o mesmo motor de inteligência. Posso chegar no 0800, então eu consigo fazer isso através de várias fontes para poder acessar o cara lá, certo? E aqui, pessoal, tem uma outra API que eu usei agora há pouco, né? O Text-to-Speech ali, né? Então, como que funciona ele? Ó? Eu tenho aqui um texto, eu vou pegar e escolher. É uma API que vai fazer o quê? Vai pegar um texto e vai gerar para português, vai gerar a voz desse texto. Consciente do seu patrimônio espiritual e moral, a união é fundamentada nos valores indivisíveis e universais da dignidade humana, liberdade, igualdade e solidariedade. É baseada nos princípios da democracia e Estado de Direito. Ela coloca o indivíduo no centro de suas ações ao instituir a cidadania da União, ao criar um espaço de liberdade, segurança e justiça. Saiu a voz aí para vocês dela? Sim, perfeito. Ah, não, tá bom então. Não é que eu achei, é porque eu tô com fone de ouvido, não sei se saía daí, mas saiu. Então o Text-to-Speech, ele vai falar, né, um texto vai transformar em voz, tá? Aí eu tenho uma outra API, que é a API que faz a parte do speech to text, né, que ela pega speech to text, que é pegar e falar um texto, né? Vou pegar aqui a demo. Um novo tipo de subchefe de cozinha. Para os chefes, a criatividade é uma prioridade. Agora, eles podem usar os recursos do Watson para melhorar a sua própria criatividade e descobrir novas e inovadoras receitas. Ó, essa demo aqui é uma demo antiga, tá? Aqui, ó, Watson é uma palavra em inglês, né? Então ele não entendeu aqui, mas eu consigo ensinar o Watson que tem palavras que ele tem que melhorar, tá? Então eu consigo pegar e fazer as word alternativas e spotted keywords, tá? Então eu consigo identificar algumas coisas para ele poder fazer a alternância e fazer certo. E agora, já na versão nova do Speech to Text, que foi liberado agora recentemente, ele já permite até identificar duas línguas dentro de uma frase, tá? Então vai ficar bem mais interessante aí, porque o brasileiro usa bastante, né, termos em inglês, né? Então ele vai conseguir aí melhorar bastante o acerto disso, tá? Beleza, pessoal? Tudo certo. Tá. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra API que é o Visual Recognition, tá? Essa API aqui, ela reconhece uma imagem. Então eu pego uma imagem, submeto uma imagem aí para ele, e ele vai pegar essa imagem e vai identificar. Vai pegar e gerar alguns níveis de confidência, que ele chama, né? O que é isso aqui? Por exemplo, ó, vou clicar aqui numa foto de um chip, né? Ó, ele vai identificar que é um equipamento, que é talvez um device, uma memória, né? É um equipamento elétrico, é um microchip. Então ele vai dar catálogos para aquela imagem lá, tá?
No caso de uma pessoa, ele vai também trazer informações que é uma pessoa, vai dizer que é uma mulher e vai dar uma expectativa da idade também, tá? Então, assim, ele consegue identificar modelos. Isso já é pré-treinado, tá? E eu tenho a condição de treinar para qualquer coisa. Imagina que eu quero que ele reconheça um carro. Então, eu vou lá e ensino os carros que tem. Eu quero ensinar para ele, por exemplo, o que é um aparelho, um modem, por exemplo. Eu vou lá, bato fotos do modem e vou ensinar para ele o que é aquele determinada marca daquele modem lá para ele identificar. Ou de algum produto que está numa gôndola. Ensinar, por exemplo, para ele assim, será que a minha gôndola está vazia ou está cheia no supermercado? Né? Então eu consigo ensinar. Aqui no Hackathon nós fizemos aqui em Blumenau, um pessoal colocou dentro da imagem de um ônibus. O ônibus tem câmera de vídeo. Eles fizeram um aplicativo para dizer se o ônibus está vindo cheio ou não. Que eles pegavam com a câmerazinha e identificavam se estava cheio, vazio ou médio. Né? Então é uma brincadeirinha que dá para fazer também com a aplicação do Visual Recognition. Reconhecimento de praga em lavoura. Então tem uma série de coisas aí que você consegue utilizar com a API de Visual Recognition, tá? Deixa eu pegar mais coisas aqui. Tom Analyzer. Eu vou mostrar para vocês a Tom Analyzer. A API de Tom Analyzer, ela vai identificar qual é o tom da conversa, tá? Então ele consegue identificar se a conversa é engraçada, se o cara está sendo agressivo, se está sendo brincalhão. Né? Então eu identifico que tipo de conversação que está acontecendo, tá? Por exemplo, aqui tem um e-mail, né, com uma informação num texto livre, e ele vai dizer que é o tipo de conversa que ela está tendo, né? Se é analítico, né? Se o cara está brabo, tá? Então ele vai identificar os pontos que, os caras chamam de estúpido ali, são estúpidos, né? Brará. Então ele vai identificar o tipo de tom que está tendo naquela conversa, tá? Isso aqui é muito legal para call centers, né? Para a gente identificar como é que está sendo a resposta dos atendentes.